Meus caros, medidas socioeducativas podem ser classificadas de diferentes formas, a depender do critério aqui a ser adotado. Né? Então nós podemos aqui apontar para vocês, em um primeiro momento, dentro dessa classificação, a viabilidade que as medidas sejam classificadas em medidas em meio aberto e medidas restritivas de liberdade. Já falamos sobre isso com vocês. Meio aberto, temos a advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, medidas socioeducativas impróprias e, do outro lado, medidas que podem importar na restrição da liberdade, a semi-liberdade e a internação. Certo? Quanto ao prazo de cumprimento, um outro critério, nós temos medidas de execução imediata e medidas por prazo determinado e medidas por prazo indeterminado. Execução imediata, advertência. Prazo determinado, prestação de serviço à comunidade. Prazo indeterminado, semi-liberdade, internação, liberdade assistida. Certo? Então, verificando aqui conforme o critério. Mais um critério que a gente pode apresentar quanto à responsabilidade da gestão. Porque existem medidas de gestão de responsabilidade do município, como acontece com a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida, e existem medidas de responsabilidade de gestão do Estado ou dos Estados, semi-liberdade e a internação. Tá certo? São essas aqui uma classificação mais geral aqui das medidas socioeducativas. Vamos analisar agora cada uma dessas medidas e depois a gente vai verificar ainda sobre a prescrição, tá? Então vamos lá. Primeira medida que eu quero apresentar para vocês é a advertência. Advertência. No que constitui a advertência? Constitui-se a advertência na medida socioeducativa com menor amplitude pedagógica. É a mais leve de todas as medidas. É a mais leve de todas as medidas. No que vai consistir aqui? Vai consistir apenas, meus caros, numa admoestação verbal do adolescente pelo juiz. Admoestação verbal do adolescente pelo juiz. Então o juiz vai chamar a atenção do adolescente diante do ato, ou em razão do ato infracional que foi praticado. Bom, por ser uma medida de menor amplitude pedagógica, admite-se que ocorra a sua aplicação com apenas indícios suficientes de autoria, vejam, de modo que não há necessidade de comprovação completa da autoria, aliados à prova da materialidade. Então, indícios de autoria mais prova da materialidade, teremos a possibilidade da aplicação da advertência. Exceção de todas, porque as demais medidas precisam ter a comprovação da autoria e da materialidade. Tá certo? Um detalhe aqui que a gente... Cai muito isso aqui em prova, cai muito. Advertência, bastam indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Tudo bem? Perfeito. No que consiste uma admoestação verbal? É uma medida de execução imediata. O juiz aplicou, acabou. Não tenho que ficar acompanhando depois. Não tenho que acompanhar posteriormente. Tá certo? Essa é a advertência. Outra medida socioeducativa é a obrigação de reparar o dano. Obrigação de reparar o dano. Tratando-se de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente
restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Muito bem. Vamos explicar isso aqui, meus caros. Seguinte. O juiz vai analisar a necessidade pedagógica do caso. Não é porque foi praticado um ato infracional com reflexo patrimonial que será aplicada a obrigação de reparar o dano. Depende da necessidade de ressocialização. Praticou um furto. Reparou o dano, acabou. Não é assim. Então o juiz tem que analisar caso a caso, verificar se é o caso de aplicar essa obrigação de reparar o dano na hipótese. Essa obrigação de reparar o dano, ela vai consistir no ressarcimento do dano ou, por outra forma, possa compensar o prejuízo da vítima. Foi lá e pichou o muro, vai pintar o muro e assim por diante, tá? Detalhe, o juiz, ao aplicar a ORD, obrigação de reparar o dano, ele o faz por meio de sentença. E aí eu pergunto a vocês o seguinte: essa sentença constitui-se em título executivo apto a ser executado pela vítima? E aí vem outra pergunta. As sentenças, ou a sentença em que aplica a medida socioeducativa, qualquer uma delas, servirá de título executivo judicial para que a vítima possa executar e buscar a reparação do seu dano? Resposta: negativo. Certo? Não se trata, porque aqui o que se apura é um déficit socioeducativo, não há uma análise propriamente dita da questão da responsabilidade. Além disso, no rol dos títulos executivos judiciais, constantes lá do CPC, há necessidade de uma interpretação desse rol de forma restritiva, de modo que não há meio de ampliar aqui para abarcar a sentença socioeducativa. Então, não é título executivo hábil para que a vítima execute. Legal? Para que a vítima execute. Além do que, a responsabilidade civil de adolescente, ela é complementar, né? Ela é complementar. Os responsáveis legais aqui é que devem aqui promover esse ressarcimento, tá certo? A não ser na hipótese em que se autoriza que o patrimônio do próprio adolescente seja aqui, possa responder por essa obrigação, o que é a exceção. Né? O que é a exceção. Então, a resposta aqui não é título executivo hábil para que a vítima possa buscar a reparação do seu dano. É título executivo para a execução da medida em si. Certo? Então, obrigação de reparar o dano, mais uma medida socioeducativa. Vamos passar para outra, que é a prestação de serviços à comunidade. No que consiste a PSC? Na realização de tarefas gratuitas de interesse geral junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Tarefa gratuita, por exemplo, vai prestar serviço junto ao fórum, vai ajudar em alguma atividade dentro do fórum. Possível. Em uma creche, possível. Em um hospital, possível. E assim por diante. Lógico que essa PSC ela tem que estar alinhada aos objetivos e aos princípios do próprio direito da criança.
tudo em prol do superior interesse. Não pode ser uma atividade que seja uma atividade perigosa, insalubre, no período noturno. Então nós temos aqui esses empecilhos, mas considerando, logicamente, os objetivos da medida. Importantíssimo, a prestação de serviço à comunidade, ela tem um prazo máximo. E ela também tem uma carga horária máxima. O prazo máximo da PSC, o prazo máximo da prestação de serviço à comunidade é de 6 meses. Esse é o prazo máximo da PSC. Ah, Luciano, mas precisava aumentar esse prazo. Tem muitos projetos de lei que buscam aqui aumentar o prazo da prestação de serviço à comunidade. Por hora, o prazo máximo é de 6 meses. E qual que é a carga horária máxima? Também prevista na lei. É de 8 horas por semana. 8 horas por semana. Essa é a carga horária máxima. Então, o juiz fixa, quando ele aplica a PSC, ele fala, aplico a PSC, 3 meses, 4 horas por semana. 5 meses, 1 hora por semana. 6 meses, 8 horas por semana. Perceberam? Essa PSC, ela será cumprida, mas com uma gestão por uma entidade de atendimento. Então tem uma entidade, essa entidade vai ser uma entidade governamental ou não governamental. A responsabilidade da gestão é do município, mas ela pode acontecer por uma entidade também não governamental, certo? Ou governamental ligado ao município. E teremos à frente dessa medida, acompanhando esse adolescente, um orientador. Então, o orientador da prestação de serviço à comunidade. Tem o orientador da PSC. E teremos também a entidade responsável por esse acompanhamento, que deve inscrever o seu programa junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tudo bem? Então, PSC, prazo máximo, carga horária máxima, nesses termos aqui. Legal? Outra medida, meus caros, é a liberdade assistida. No que consiste a LA? Tem por finalidade acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. O que será feito por um orientador devidamente indicado pela entidade responsável. Então, você tem lá essa medida, ela será acompanhada por um orientador que vai ser indicado pela entidade de atendimento responsável. Esse orientador terá o papel de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Tem prazo mínimo a LA? A LA, meus caros, ela é diferente da PSC. A PSC tem prazo máximo, né? A LA tem prazo mínimo. Qual que é o prazo mínimo da LA? 6 meses. É verdade que a Lei 12.594 de 2012 indica que as medidas socioeducativas podem ser reavaliadas a qualquer tempo. Então, embora tenha um prazo mínimo aqui de 6 meses, tomem muito cuidado com isso. Na prática, é possível que a LA seja extinta antes dos 6 meses. Mas o examinador, na prova, não sabe disso. Tá? O examinador vai elaborar a questão aqui, ele vai levar em consideração o que está escrito no ECA. Então, o prazo mínimo da LA, 6 meses. Certo? Tem prazo máximo? Não tem um prazo máximo. Tá? Não há um prazo máximo. A medida pode ser aí prorrogada. É possível a sua